Aviação e literatura. Uma dupla que permite voos altos pelas nuvens e pelas letras. A nossa equipe hoje está no Aeroporto Internacional de Brasília para um bate-papo com dois autores que têm publicações ligadas a temas aéreos. Você vai ver histórias intrigantes da aviação, poesia, ficção e realidade. A bordo, o especialista em direito aeronáutico Márcio Patrício de Oliveira e o professor e escritor Daniel Celso Calazans. Vamos, a partir de agora, desvendar a caixa preta da aviação brasileira. O primeiro bloco do programa começa com o professor Daniel Celso Calazans, controlador de voo, piloto, bacharel em direito, escritor. Calazans, que veio de São Paulo para participar conosco. Em primeiro lugar, muito obrigada pela participação. Olá, tudo bem? Para mim, professor Calazans, é sempre um prazer tê-los a bordo, estar a bordo aqui com vocês. Que maravilha! Eu falei Daniel Celso Calazans, mas é conhecido como professor Calazans, professor né? Calazans, é isso. Bom, mais de 30 anos de experiência, uma experiência vasta aí na aviação brasileira, transitou aí por várias... Brasileira e um pouquinho internacional. Internacional eu tive também, experiência, né? como controlador de tráfego aéreo e também como tripulante extra voando internacionalmente, para conhecer o tráfego aéreo Heathrow, Estados Unidos, para ter um apanhado geral. Agora, como é que a aviação entrou na sua vida? Essa paixão pela aviação que eu estou percebendo, né? Eu tenho um mentor, né, que foi o meu tio, João Vanderlei Calazans, ele é hoje oficial da Força Aérea Brasileira. Ele foi meu mentor, ele era especialista em eletrônica na Força Aérea Brasileira. Mas quando eu entrei na Escola de Especialistas da Aeronáutica, tendo contato, na realidade, uma palestra, eu me apaixonei pelo controle de tráfego aéreo. E aí briguei por isso e fiquei. E estou aí mais de 30 anos. Agora, primeiro você foi controlador de voo, e quando que você foi piloto? O que começou primeiro? Primeiro como controlador de tráfego aéreo. Depois de ter, já trabalhando como controlador de tráfego aéreo, aí eu fui me formar em piloto, piloto privado, piloto comercial, de aeronaves multimotores e assim por diante. Agora escritor, né, Calazans? Sim. De várias obras sobre... Sim. Direito aeroviário, aeronáutico. Inclusive tem também um projeto de Agatha Christie adaptado para aviação, né? Exatamente isso. Porque eu quero fazer um trabalho voltado para ficção, suspense, drama, investigação policial, um pouquinho diferente da investigação do CENIPA, que é para prevenção. Quero fazer uma investigação policial, tipo esse Agatha Christie, nessa ótica. Então eu quero tirar a tecnicidade e um jargão mais popular para que as pessoas que não são da área da aviação conheçam como que se faz uma investigação. Essa é a intenção. Nós vamos desvendar a caixa preta, então? Vamos lá, é um segredo, é um mistério. Estamos aqui para isso. Então vamos lá, começa a contar para a gente que mistério é esse, os segredos que são desvendados nesse seu livro aqui, que é o Desvendando a Caixa Preta, Direito Aeronáutico aplicado à investigação de acidente aéreo. Esse livro aí, ele tem uma história de enredo. Um empresário, ele obriga o piloto a voar rapidamente do interior da capital para a capital. E o piloto não tem ali condições nem tempo para preparar a aeronave devidamente. E ele foi pressionado pelo seu empresário e não abasteceu a aeronave e fez o voo para o destino e não teve combustível para chegar ao local. E aí pediu uma alternativa e os controladores negociaram com ele, porque ele queria pousar no aeródromo. Na realidade, quando ele chegou para pousar no aeródromo de destino, as condições climáticas estavam adversas. Ele não podia pousar. Ele teria que ir para um aeródromo alternativo. E aí entra a questão que ele não tinha combustível suficiente para ir ao aeródromo de alternativo. Mas ele não explica isso. Isso é ficção ou realidade? Fica aí a dúvida, que é o ponto alto do meu trabalho, é a suspense. Esse caso que você retratou, isso infelizmente é muito comum, inclusive motivou a queda do avião da Chapecoense, né? Com o time brasileiro aqui há 2 anos, em novembro de 2016. Como eu sei que é uma prática mais comum do que nós imaginamos, eu fiz um livro para chamar atenção para isso. Quem não conhece o caso e o meu livro, o caso Chapecoense, esse caso que o Calazans escreveu foi o Chapecoense, mas eu escrevi em 2011. Agora, falta informação também para piloto, para controlador aéreo, para os operadores, né, envolvidos nessa mecânica da aviação, sobre as responsabilidades de cada um? Sim, principalmente esse livro Desvendando a Caixa Preta, o objetivo principal foi esse. Quem assume? Sobra para quem? Porque hoje, antigamente, os acidentes aconteciam e ficava difícil, ainda é muito difícil apontar o real culpado. Contudo, os operadores, com as suas condutas,
antigamente eles não eram acusados, não eram investigados. Eu estou falando juridicamente. Então, juridicamente, nós temos uma nova concepção, não é brasileira, é mundial. E aí sim, você tem o 907, foi a primeira vez que um controlador de tráfego aéreo foi acusado a título de dolo. O 907, aquele da Gol com Legacy, em 2006. Então, olha que interessante. Então, o controlador ele foi acusado por ter dado causa ao acidente, não por ter buscado o resultado, mas assumiu o risco. Ele foi absolvido, mas uma outra pessoa no processo foi acusada. Então, é uma coisa assim nova. O controlador não sabe isso, que ele pode ser acusado a título de dolo. Agora vamos falar do outro trabalho aqui, que é acidentes aéreos. Conheça os bastidores das investigações de acidentes aeronáuticos. Em linhas gerais, quais são os bastidores desconhecidos? Descrevo 3 acidentes, né? Um deles, que é a aeronave voando em Heathrow, né? Teve o cockpit, né? O para-brisa estourado. E o piloto, ele é ejetado. Nunca ouvi falar de um caso assim, não, é um caso antigo da Inglaterra. É antigo. Eu não lembro agora o ano, mas ele é antigo. É menos antigo do que nós imaginamos, é recente, não tem 20 anos esse acidente. Quando ele foi ejetado, o pé dele enroscou no manche. E a aeronave ficou descendo em Heathrow. Eu falo Heathrow porque é um dos espaços aéreos mais congestionados do mundo. Então, por isso que eu falo CSI. Aqui eu vou nos detalhes. Aí foi descoberto, né, que ele... No dia anterior ao voo teve uma manutenção, e nessa manutenção houve alguém colocou a utilização do parafuso inadequado, porque o parafuso tem que ser medido tecnicamente, pega o manual tecnicamente, e ele foi era um período noturno, e aí... Então eu conto aí as pessoas... O que estava por trás daquele acidente, por trás, que aí né? Você tinha um mecânico, você tinha um supervisor, e passou por uma fase de pessoas. E aí eu explico que todas essas pessoas, na linha de desdobramento dos fatos, elas respondem juridicamente. Então, essas coisinhas, né, que a gente vai detalhando. Agora, esse livro aqui que você traz também, o caso Mamonas Assassinas, só para quem está em casa, para a gente lembrar um pouquinho, aquele grupo da década de 90, foi um grupo 96. muito famoso, 96 Março o acidente, de 96 né? o acidente. Esse grupo estava assim alta no Brasil na época. Sim. 5 rapazes com músicas engraçadas, né, que estouraram aí nas paradas da época. A comoção foi muito grande e é interessante, quando você tem um acidente isolado, a repercussão é até repercussão jurídica. Quando tem uma pessoa mais, né, famosa, conhecida, então a repercussão é outra e juridicamente há uma pressão maior. Então, por isso que ele foi interessante, que os controladores foram assim cogitados em termos de suas responsabilidades, e eu descrevo por que ele, na minha opinião, o controlador de tráfego aéreo não foi o responsável pelo acidente, e até mesmo houve um inquérito, esse inquérito foi arquivado, o Ministério Público entendeu que o controlador de tráfego aéreo não deu causa ao resultado, mas até provar isso aí, o caminho, é que eu explico no livro. Então, o que o controlador devia ter falado, porque houve aquele problema, que ele veio para pouso, né, o avião, e não conseguiu pousar. E aí ele arremeteu para o lado errado. Que foi na Serra da Cantareira, ali em São Paulo, ali, né? em São Paulo. E aí, aquela discussão, né, o que o controlador deveria ter feito para ter evitado o acidente. É uma coisa muito complexa, porque controlador e piloto, eles têm que ter tomada de decisão muito rápida. E ali, é uma aeronave a jato, pequena, alta velocidade, então o controlador de tráfego aéreo teve pouco espaço e pouco tempo até mesmo para entender o que estava acontecendo. Quando ele foi entender o que estava acontecendo, a nave já se chocou. Você tem vários livros publicados sobre essa questão dos acidentes aéreos, esse direito especializado nessa área, a plataforma também, várias plataformas na internet. Sim. Mas eu sei que você também é um amante da poesia, né? Sim, Inclusive, de repente, a gente pode enxergar uma ligação aí entre as duas coisas? Com certeza, né? A gente tem, né, uma tendência para esses livros investigativos, né? Como já disse, Agatha Christie, né? P.D. James, né? Eu gosto muito daquele caso, o caso do Explorador de Cavernas. Então, os livros nessa área, eles despertam interesse, conscientiza, tem todo o objetivo de conscientizar, que é um dos meus objetivos, esclarecer, e essa suspense, essa investigação, né? Essa que eu entendo com eu uno o direito, a aviação, investigação policial, uma coisa maravilhosa. Maravilha. Agora o seguinte, são inúmeros outros trabalhos, além desses livros aqui que eu mostrei para vocês, e tem também um que é a análise do maior acidente da história da aviação. Qual foi, como é que é esse trabalho? Esse acidente ocorrido em 1977, março de 1977. Foram 2 aviões, Boeing 747, eles se chocaram na ilha de Tenerife, nas Ilhas Canárias.
Morreram 583 pessoas. Nossa. 583 pessoas nesse acidente. Mas ele é comentado de uma forma equivocada. Então, muitas pessoas falam que o controlador de tráfego aéreo usou determinados termos, que a aeronave foi instruída a esperar, que era hold, né? Ela recebeu a autorização do plano de voo. E ela confundiu a autorização do plano de voo que é o holding, com a autorização de decolar. E essas são mensagens diferentes, mas semelhantes. E outra, você, português, falando com alemão e inglês, como que fica isso? Então, esse acidente é o mais interessante, mas ele é pouco estudado corretamente. Para a gente finalizar, tem um trabalho aqui com um título maravilhoso, que é assim: apertem os cintos e o piloto sumiu. Isso aconteceu, o piloto sumiu mesmo. Eu fui muito questionado a respeito disso, demais, a respeito sobre a veracidade ou não. Né? Tem um romance aí na história. Esse romance, o comandante, ele sai, né, da cabine, larga o avião lá. Larga o avião com o copiloto. Mas aí o copiloto, ele fica na cabine e o comandante conversando com as amiguinhas dele ali e tal. E demora muito. Aí o copiloto, ele teve vontade de ir para o banheiro. E ele precisou sair, ele ficou assim, insustentável. Ele até esperou. E aí? E aí ele sai. Mas quando ele sai, aí tudo bem, ele vai ao banheiro. Quando ele volta, ele, sem querer, bateu a porta. Naquela época, a porta só era travada por dentro. E a porta ficou travada com os dois, comandante e copiloto, para fora da cabine. Mas tudo bem. Né? Aí a comissária correu e chamou: comandante, a porta está fechada. Ele: fica tranquilo, que o copiloto está lá. Aí quando ele olha assim, o copiloto, ele vai atrás, né, assim, disfarçadamente, que ele estava na cauda do avião, lá no fundo do avião. E aí, tranquilo. O avião não caiu, não? Tranquilo. Não. Aí, tranquilo. Aí o que acontece? O avião ficou travado, sem os pilotos dentro da cabine de comando. Fica tranquilo, porque a comissária-chefe tem a senha, havia uma senha. Só ela tinha essa senha. Mas quando ela vê os dois para fora, o que acontece? Ela se desestabiliza emocionalmente e esquece a senha. Posso deixar aqui como suspense? Eu acho que você também vai ver histórias como essa, romances também, né, parecidos aí naquela publicação sobre, né, a poesia, a Agatha Christie e tal, com essa pegada para a aviação. Com certeza, né? Porque a aviação, ela é apaixonante, né? Em vários sentidos. Há muita paixão na aviação. E muita inspiração também, né? Muitas histórias na aviação. Maravilha, professor Calazans, são várias histórias. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Muito obrigada mais uma vez pela participação, por trocar essas experiências e divulgar a caixa preta aqui da aviação, né? Um forte abraço para você. Eu que agradeço, um aeroabraço e tudo de bom. Tá certo, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, sou aberto a novos convites. O programa Iluminuras faz agora um rápido intervalo e volta daqui a pouco para um bate-papo com Márcio Patrício de Oliveira. Ele é técnico em mecânica de aviação e também tem um livro sobre direito aeronáutico. Até já. O Iluminuras sobre aviação e literatura está de volta e agora o bate-papo é com Márcio Patrício de Oliveira, que é especialista em direito aeronáutico, é também militar, trabalha no CENIPA, né, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes, né, Márcio? Obrigada em primeiro lugar pela participação aqui conosco. Eu que agradeço a participação aqui. Agora, Márcio, você tem uma vasta experiência nessa área, sobretudo nessa área técnica, né? Inclusive lançou um livro que é esse aqui, Direito Aeronáutico e Acidentes Aéreos, recém-lançado, né? Sim. Esse livro, que inclusive você explica toda essa parte técnica da aviação, tira dúvidas, e a proposta do livro é justamente essa, é divulgar a informação? Sim, a proposta do livro foi uma ideia que se teve de divulgar a aviação e, sobretudo, o direito aeronáutico como um todo, né? Esse é o grande objetivo, de difundir a sociedade brasileira e não apenas um público-alvo da aviação.
Agora, inclusive, tem uma linguagem que não é uma linguagem técnica, quer dizer, eu vou ler o livro e vou entender exatamente porque você já aborda aqui as siglas, o que significa cada instituição, cada órgão ligado à aviação, né? É uma linguagem simples para que todos entendam, Sem né? dúvida, indubitavelmente. A gente começa o livro fazendo algumas colocações, conceituações, aviação, avião, enfim, começando bem do raso, para que a gente possa chegar no objetivo final, que é fazer o paralelo entre o direito e a aviação sob o ponto de vista dos acidentes aeronáuticos. Você cita alguns acidentes aéreos aí, sobretudo o da Gol, né, do jato Legacy, que é o voo 1907. Verdade. Por que esse caso foi escolhido? Porque esse caso aí, como eu trabalho no Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, eu tive a possibilidade de verificar algumas reuniões alusivas à investigação desse acidente. Vamos lembrar para quem está em casa, quando foi esse acidente, como é que foi rapidamente? Esse acidente aconteceu foi em setembro de 2006. Esse acidente envolvendo o Legacy com o Gol, o voo 907, né? E esse acidente teve uma repercussão muito grande no Brasil e eu creio que eu inclusive entendo que foi o grande... Ali quebrou um paradigma no aspecto, sob o ponto de vista do direito aeronáutico ali, porque ali mexeu, obviamente, com o interesse de muitas famílias. Muitas pessoas perderam filhos, maridos, enfim, houve uma comoção muito grande nesse aspecto. E aí, baseado nisso, eu tive a ideia de tentar trabalhar alguns aspectos jurídicos e legais oriundos desse voo, desse acidente em especial. Okay? Falando em mecânica, nessa área mais técnica, o que aconteceu nesse acidente aqui da Gol? Esse acidente aí é um tanto quanto complicado da gente explicar assim, mas a gente pode entender o seguinte, que vários fatores contribuíram para esse acidente aeronáutico. O livro diz especificamente alguma coisa nesse aspecto, muitas coisas nesse aspecto eu diria, mas o que a gente chama mais atenção, o que eu fui buscar especificamente, foi no que se refere às investigações, porque existem dois tipos de investigação. A investigação técnico-aeronáutico e a investigação da polícia judiciária. Então eu fiz um paralelo disso aí dentro do livro, tem um capítulo específico que trata, obviamente, com foco no voo 1907. Ok? Buscando, obviamente, a Polícia Judiciária vai buscar a responsabilidade de quem tem responsabilidade naquele voo. E a Força Aérea Brasileira, a Aeronáutica, por sua vez, vai buscar os fatores que contribuíram para aquele acidente em especial. Eles atuam em parceria ou essa parceria é importante? Se não atuam em parceria, ela seria importante para o avanço nas investigações? Sem dúvida, há uma parceria sim entre a Polícia Judiciária e, obviamente, a Força Aérea Brasileira que faz essas investigações. Há uma parceria sim nesse aspecto. Inclusive foi criada uma lei, a Lei 12.971 de 2014, que veio fazer com que houvesse uma harmonia maior entre essas duas investigações. A investigação técnico-aeronáutica da Força Aérea Brasileira, por intermédio dos CERIPAS, do próprio Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, bem como também a investigação da Polícia Judiciária, que vai buscar as responsabilidades que são pertinentes a uma ocorrência que é um acidente aeronáutico. Dá para evitar um acidente? Quem está em casa tem medo de andar de avião, né? É possível? Sim, todos os acidentes podem e devem ser evitados. Existem instrumentos que são desenvolvidos pela aviação com o intuito de mitigar ou diminuir as ocorrências aeronáuticas. Obviamente que isso aí tem que ser feito às gestões pertinentes, o gerenciamento de risco de uma forma continuada. É como se as empresas aéreas tivessem hoje que ser certificadas sob o ponto de vista da qualidade total. Ora, então o objetivo é que os requisitos sejam cumpridos. E existe uma agência que faz a fiscalização disso no Brasil, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que foi criada em 2005, né? A aviação brasileira, ela está ali no topo do ranking, né? Sim, o Brasil é o primeiro mundo na aviação, sim. Nós nos colocamos no primeiro nível, no primeiro mundo dentro do âmbito da aviação civil. A Convenção de Chicago, em 1944, criou alguns anexos e, baseado nesses anexos, as agências nacionais, tanto brasileiras quanto internacionais, fazem as suas regulamentações. As legislações são baseadas nesses anexos, com o intuito de prover o quê? Requisitos para que as empresas aéreas no Brasil tenham a possibilidade de
funcionar, de trabalhar dentro de normas especiais, que é o direito aeronáutico, que é regulamentado por normas especialíssimas. Agora, você é militar da Aeronáutica. Sou, da Força Aérea Brasileira. A paixão pela aviação começou muito cedo, daí cedo. A especialização nesse tipo, desse ramo do direito. Sim. Eu sempre fui apaixonado por aviões desde pequeno, sempre gostei muito da aviação. E aí, então, bem lá atrás, eu fiz o concurso da Força Aérea Brasileira e consegui êxito e me formei em mecânico, sou mecânico de avião, trabalhei como inspetor de aviação civil por 10 anos no antigo SERAC 6, que fica localizado aqui na capital federal, cujo na época existia o Departamento de Aviação Civil e não a ANAC, né, que não existiu, a ANAC veio, a ANAC é uma agência nova. E aí, então, eu pude adentrar nesse universo da aviação, que é um universo muito bacana, muito envolvente. A aviação é um mundo que as pessoas precisam viver para sentir e ter o gosto e o prazer de viver a aviação. A aviação também acabou despertando, né, outras inspirações na poesia, ou foi o contrário? A poesia despertou a aviação ou elas caminham lado a lado? Caminham lado a lado, desde a infância, né? A minha inspiração foram duas pessoas na minha vida que foram de fundamental importância. O meu padrinho, que inclusive é advogado, né? E o meu primo, que é professor. Os dois me incentivaram. Ele falou, você tem que ler muito. Ler muito, desde sempre, eu sempre gostei de ler muito. Inclusive um dos livros, o primeiro livro que eu peguei para ler, por incentivo de ambos, foi o Justino Retirante. Então, dali veio o viés para a literatura. Obviamente, né? E a literatura é tudo. Eu vejo que a literatura, ela inspira a gente dentro do âmbito da aviação também. Inclusive, eu tenho alguns protótipos e alguns poemas aí dentro do âmbito da aviação também para fazer essa mistura agradável entre a poesia e também a aviação. Vamos falar um pouquinho sobre esse outro projeto? Eu já adiantei aqui, é um projeto de um livro sobre Machado de Assis e tem ali um viés jurídico também. Sem dúvida. Conta pra gente. Esse projeto aí foi baseado na pós-graduação que eu acabei de terminar, né? Esse projeto foi pensando justamente na literatura como um todo e, sobretudo, para atingir os jovens. Ou seja, a tríade do Machado de Assis, isto é, vislumbrando Dom Casmurro, vislumbrando também aquela parte específica de Memorial de Ares e outros também aspectos de Assis. A gente foi buscar, porque Machado de Assis, nós sabemos e entendemos que ele é um advogado de fato e não de direito. Ele tem uma formação muito ampla sob o ponto de vista jurídico. E aí a gente vai entrando nesse universo literário com o intuito de buscar esse contexto, essa vida de Assis, justamente naquela tríade romancista de Assis. Então esse é um projeto que está sendo feito, acredito que em 1 ano e meio, 2 anos, a gente vai estar com ele pronto para publicação, sim, sob o ponto de vista literário, mas com viés jurídico também. Para finalizar, que 8 capítulos com informações técnicas e de bastidores também sobre vários acidentes brasileiros. A última mensagem aí para os leitores que vão comprar o seu livro, vão encontrar o que aqui? Quem comprar esse livro vai encontrar um livro em que a gente procurou ser bem didático, começar com conceitos bem basilares, porque o objetivo, como eu coloquei na introdução, é difundir o direito aeronáutico à sociedade brasileira. Que tem dúvidas ainda sobre esse tema? Que tem dúvidas sobre a aviação e também sobre o direito aeronáutico também, sob o ponto de vista dos direitos e dos deveres também. Então, o objetivo foi trabalhar do raso para chegar no profundo, obviamente, né? E o ápice desse livro aí, eu fiz questão de destacar, é o capítulo 6, que é o capítulo que eu mais gostei, foi sob o ponto de vista dos controladores tráfego aéreo. Inclusive uma homenagem, né? Fiz uma homenagem aos controladores de tráfego aéreo. São profissionais de altíssimo quilate, são profissionais que trabalham nas torres, nos centros de controle e que fazem um trabalho maravilhoso para que nós possamos decolar desse aeroporto de Brasília, que é lindíssimo, Santos Dumont, Congonhas, enfim. O objetivo foi fazer uma homenagem também a eles, porque eles fazem voar. Eles são muito criticados em grandes acidentes, né?
você olha ali o controlador, ele foi o culpado. E não é bem assim, é o coração, né? O objetivo da investigação... Cada caso é um caso, mas não é buscar a responsabilidade de quem quer que seja. São os fatores contribuintes, né? Mas os controladores, assim como os mecânicos, assim como os pilotos, ou seja, todo mundo que faz parte do métier da aviação, é susceptível a falhas, acertos e erros. E responsabilidade dentro da proporcionalidade, dentro de uma razoabilidade. Todos nós que trabalhamos na aviação poderemos e também devemos ser cobrados. É um ramo difícil do direito. É um ramo porque, veja bem... Não é tão difundido. Não é bem difundido. O direito aeronáutico é um ramo especialíssimo, porque existe matérias, regras de todas as áreas, regras que vêm desde o Comando da Aeronáutica por intermédio do DECEA, desde o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, como o CENIPA, vem também de regras da aviação civil como um todo, como a ANAC, tem também da Infraero, enfim, é uma salada mista que nós temos que fazer uma confluência, ou seja, uma harmonização dessas normas. E o objetivo é levantar uma bandeira de que todo mundo no Brasil... Hoje em dia, o voo está popularizado, então as pessoas vão voar e necessitam saber dos seus direitos e dos seus deveres também. E os desdobramentos em função de uma ocorrência aeronáutica que ninguém quer, um acidente ninguém quer. Mas todos os acidentes podem e devem ser evitados. Agora, e para quem quer conhecer os seus direitos e deveres, é só comprar o livro do Márcio, Direito Aeronáutico e Acidentes Aéreos. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada pela participação mais uma vez. Aqui mais uma vez. O programa Iluminuras de hoje termina por aqui. Mas lembrando que você pode rever este ou outros programas pela internet. É só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.